Boa noite, boa noite, saudações terças-feirenses, né? Tudo bem com vocês? Passaram bem? Acho que sim, né? Assistiram a aula que eu pedi para vocês? Hoje eu não entrei para ver, mas ontem eu vi que tiveram acho que 27 novos acessos, né? Acho que a maioria deu uma olhadinha, né? Então, levando em consideração, né, se vocês cumpriram o combinado aqui comigo e deram uma olhadinha lá na aula, então eu vou comentar aqui algumas coisas ainda sobre o empresário individual, sobre o MEI, principalmente sobre a Eireli, porque eu acredito que vocês devam estar cheios de ideias sobre o que assistiram, né? E aí, mais ao final da nossa aula, a gente faz aquelas questões que estão lá para vocês entregarem para mim, combinado? Alguém já quer começar a aula com uma pergunta ou começo eu mesmo? Ninguém quer me perguntar nada? Não adianta, eu pergunto. Eu vou estar usando o mesmo slide, mas assim, é só para fins de orientação mesmo, porque é o material que vocês têm, tá? Eu faço a primeira pergunta, já que vocês não querem me fazer, eu faço. Dentre as 3 modalidades, qual vocês acham que é a melhor, mais adequada se você estivesse abrindo uma empresa? Podem responder. Não tem certo ou errado. Podem me responder que a gente conversa sobre o que poderia ser. Se não fosse pelos 100 salários mínimos, acho que é a Eireli. Ai, concordo, Samantha. Mas você não viu que eu dei uma dica lá naquele vídeo, uma dica contábil? Vi sim. Né? Eu acho que até tem, por isso que eu até pedi para vocês assistirem, porque eu achei que ali eu não pulei nada, não esqueci de nada. Então, ainda, né, já começando aqui, batendo uma bola aqui sobre a matéria, né, ainda que tecnicamente ou ainda que contabilmente não seja, eu também, Sullivan, abriria uma Eireli, mas por incrível que pareça, né, se vocês ouviram minha aula lá do empresário individual, eu me tornei empresário individual quando era dono lá de caminhões. E depois disso, né, como eu contei ali no finalzinho da aula da Eireli, em 2014, né, já quando eu estava me desligando, já que eu vendi o meu último caminhão, então eu acabei não abrindo, não me tornando uma Eireli. Então eu ainda nunca fui uma Eireli quanto a transportes, não fui empresário individual. Depois, lá no finalzinho da aula, eu disse para vocês, que eu estava até aqui agora me confundindo, me esquecendo. Hoje eu sou uma Eireli, exatamente, Sullivan. Hoje eu sou uma Eireli, mas sou uma Eireli como administradora de bens. Então eu sou... Isso mesmo. Não, mas é isso mesmo, Isadora. Hoje eu sou titular de uma Eireli, que é uma administradora de bens, né? Onde eu estou transferindo, não é tanta coisa assim também, mas eu estou transferindo aos poucos, porque você tem que fazer uma nova escritura, fazer o recolhimento de TBI e tudo mais para essa administradora de bens, onde eu consigo lá, a qualquer momento, alterar quem serão os meus sucessores. Então não tem nada a ver com direito sucessório, é puramente direito empresarial. Hoje as famílias, né, quem tem, não é o meu caso, mas quem tem aí um patrimônio razoável, a melhor orientação é que ela constitua, né, que o pai, a mãe ali, o patriarca, a matriarca constitua ali uma Eireli e coloque ali os irmãos, os filhos ali na participação, porque vai evitar no futuro um inventário ou uma disputa judicial. E como em direito empresarial, não tem o que se discutir. Eu não sei se vocês entenderam, eu estou começando meio de trás para frente, mas podem ficar tranquilos que depois eu volto costurando todas as características desde o início para que vocês não percam nada. Mas aí no caso Eireli, no meu caso, se eu vier a passar dessa para uma melhor, né, o que acontece? Os meus
sucessores lá na Eireli, eles vão protocolar na junta comercial o meu atestado de óbito. E com esse protocolo do meu atestado de óbito na junta, o que acontece? O Juliano não faz mais parte da Eireli porque não está mais aqui nesse plano, neste mundo, e os meus sucessores que hoje eu estou indicando serão proprietários lá das suas cotas, da divisão, como eu entender, como eu achar interessante. Olha que coisa. Mas ainda tem algumas situações, por exemplo, tributárias, que hoje aplicações em bolsa de valor, em fundos imobiliários, toda essa questão não há inventário, Sullivan. Então, vamos retomar essa história para que fique bem claro para vocês. A Eireli é uma modalidade de exercício empresarial única, né? Assim, que a pessoa é dono sozinho. Então, quando você constitui uma Eireli, ou seja, teria que ser uma Eireli, no caso aí pensando em sucessão, teria que ser uma Eireli com o objeto social do que? A administração de bens. Porque daí você consegue colocar tanto os bens móveis quanto imóveis. Quando eu digo bens móveis, eu estou pensando em veículos. Dependendo do que você for fazer, não é tão adequado assim você fazer a transferência de veículos para a Eireli. Por quê? Porque veículo pode se envolver em acidente e pode ter aí uma conta pesada para ser paga. Hoje o meu carro está em nome da minha administradora de bens, mas o meu carro quem dirige sou só eu tenho uma pólice de seguro lá que cobra até 1 milhão para terceiros, então imagino que não será o meu carro o problema aí da minha sucessão se eu vier a faltar aí por meio de repente de um acidente de trânsito, né? Mas não seria o mais recomendado. Mas por que você pôs então, Juliano? Eu coloquei pensando que meu carro né, tem um valor até razoável, pensando que como ele foi faturado direto, então eu consegui um desconto por ele ser comprado direto aí pela pessoa jurídica, e pensando que hoje, né, eu já não bebo e dirijo, já não faço várias coisas que a gente faz aí aos 20, aos 25 anos, porque eu já tenho bem mais do que isso. Então, acredito que hoje no meu perfil não haveria muito... O que é isso, Sullivan? 19% do que? Acredito que hoje eu não teria mais esse... Não. Eu já troquei de carro, entendeu? O atual que eu comprei eu tive 6% de desconto. É que cada marca, cada montadora vai atribuindo o desconto. O outro carro que eu comprei o ano passado, esse foram 19% de desconto. Era bastante coisa, não tinha nem o que se discutir. Eu comprei como empresário individual. Mas eu vendi, em janeiro desse ano eu troquei o carro, e daí o carro atual foi comprado já direto em nome da administradora de bens, direto em nome da Eireli, porque eu até financei uma parte em 24 parcelas, então para que o financiamento, para que a coisa desse tudo redondinho como eu gostaria, né? Então foi feito ali em nome da Eireli. Vocês entenderam essa possibilidade de você passar o patrimônio para uma Eireli sendo uma administradora de bens? Isso é bem legal, isso é bem importante, isso você vai usar na sua vida. Por isso que eu estou aqui insistindo, começando a aula de trás para frente. Como empresário individual, não é interessante, concordam? É chover no molhado, porque o empresário individual, não sei se vocês lembram, né? Ele não tem personalidade, o patrimônio, ainda que parte em CNPJ ou parte em CPF, mas é tudo junto. Como assim tudo junto, professor? Lembram da pior característica do empresário individual? Responsabilidade total ou ilimitada. Então, o ano passado, né, março de 2019, quando eu comprei o veículo em nome do meu empresário individual, eu tinha plena ciência que se aquele veículo se envolvesse em um acidente ou qualquer coisa nesse sentido, eu, Juliano, pessoa física, era o responsável ali pelo pagamento. Mas como eu estou lhe dizendo, né, quando você passa dos 40 anos, você já tem um pouquinho mais de responsabilidade, e acredito que possivelmente não vai me envolver em um acidente de uma monta desse tamanho, ainda sendo o causador, né? Mas ainda se for, mantenho lá a minha questão da pólice de seguro contra terceiros. Então, isso é uma coisa bem séria e que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que estar a par, porque aqui no Brasil as pessoas têm dificuldade em estar pensando em sucessão, estar pensando em divisão de bens. Nós temos outros países, eu acredito que eu não falei naquele vídeo, mas eu falo agora para vocês.
Quanto é o imposto de causa morte aqui no Brasil? Alguém morreu. Quantos por cento tem que pagar para fazer um inventário de imposto? Não é de honorários advocatícios. É o famoso, se for bens imóveis, o famoso ITCMD. 4%. Parabéns, Sullivan. Então vamos fazer uma conta rápida. Um imóvel de 200 mil reais, 2 vezes 4 vai pagar 8 mil reais de imposto, certo? É muito dinheiro ou é pouco? Muito ou pouco para pagar de imposto para o governo? Não acham nada? Muito, né, Sullivan? Então, eu também acho muito. Vocês sabem quanto custa esse imposto nos Estados Unidos, por exemplo? Sabe? 33%, ou seja, a cada 3 gerações nos Estados Unidos, o governo americano fica com todo o patrimônio da família. Legal, né? E aqui a gente acha bastante os 4%. Olha que diferença cultural, que diferença econômica, que diferença jurídica tributária, né? Eu concordo, Sullivan, não estou tirando sarro não, 4% é bastante aqui para nós temos bastante dificuldade em recolher esse imposto. Mas só a título de exemplo, não é uma taxa alta olhando aí para o resto do mundo. Vamos costurar algumas coisas aí dos casos aí do empresário individual do MEI do Eireli. Acho que vocês estão meio tímidos no começo, eu não posso perder essa oportunidade de costurar toda a matéria com vocês, até porque segunda-feira é feriado, né? Estão livres de mim. Na terça-feira pretendo já voltar com a última aula o último assunto de ementa do primeiro bimestre, né? Que será sociedades, né? Vão viajar no feriado ou não vão viajar no feriado? Não vão? Eu vou. Eu já tive Covid, já posso viajar, né? Já posso viajar. Então aproveite para assistir minha aula, aproveite para colocar a matéria em dia, né? Estou imunizado, graças a Deus, graças a Deus. Eu vou passando aqui rapidamente aqui os slides, mas qualquer coisa vocês gritam, hein? Dizem que a janela imunológica é de 90 dias, mas vou dizer uma coisa para vocês. O meu isolamento terminou dia 27 de julho, então já fez 30 dias que eu saí do isolamento. Eu ainda não sinto cheiro de nada. Hoje eu estava pensando, minha mãe me ligou e falou, acho melhor você ir no médico, procurar um otorrino para ver isso. Eu acho que eu ainda, né, não estou transmitindo, mas eu acho que eu ainda, o seu voltou? Meu Deus. O nariz, pensei que tivesse voltado o Covid. Do pessoal ali, dos meus amigos que infelizmente a gente pegou junto, eu sei de quem eu peguei, todo mundo voltou, só eu que não. Já faz 30 dias, estou até preocupado. Mas falei que a semana que vem eu marco. Vamos voltar aqui para nossa conversa, que senão passa o horário e a gente não termina nossa aula. Olhando aqui para o que a gente conversou há 3 aulas atrás, tipos de empresário. Eu lembrei vocês, e você já aprendeu aqui comigo, que o empresário pode ser pessoa física, eu, você, ou pessoa jurídica, quando a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente ali as sociedades e tal, mas já introduzindo aqui a conversa. Se for um único dono dessa atividade empresarial, aqui no Brasil, aí na sua vida, só vai ter 3 possibilidades. Ou ele é empresário individual, ou ele é MEI, ou ele é Eireli. Quando você escuta qualquer uma dessas modalidades, a única coisa que eles têm em comum a princípio, qual é? Eu adoro fazer essa pergunta como discursiva na prova, hein? O que o MEI e a Eireli e o empresário individual têm em comum? Um único dono. Concordam? Um único titular. Daria para ser essa resposta? Eu não me lembro, teve um ano que alguém me deu uma outra resposta e não era bem o que eu queria, mas era uma resposta inteligente. Eu não lembro o que era, se eu lembrar eu falo, mas eu lembro que eu tive que considerar. Mas a princípio estou enxergando que a única característica que se repete nos 3, né, seria a questão de ter um único titular. Tá certo isso? Anotaram? Anotou, Sullivan? Limitada, Marcilene, deixa eu te falar uma coisa. As sociedades a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Segunda-feira é feriado, vou estar voltando de viagem, mas na terça-feira nós temos aula nesse mesmo horário, né? No mesmo canal, no mesmo bate-horário. Então, penso eu que eu vou estar começando a falar sobre sociedades. Aí a gente vai conversar sobre sociedade limitada e sobre sociedade anônima. Não sei se na mesma aula preciso conferir o calendário de prova, que dia que é a prova de vocês, para
para eu me organizar quanto à data da revisão e quanto a saber quanto a gente pode conversar de tempo aqui sobre, sociedades e sobre a anônima e a limitada. Mas por enquanto a gente está tranquilo, está dando tudo certo. Aqui a gente está falando por enquanto ainda quando a gente tem um único dono, Marcelene. Então é empresário individual, ou é MEI, ou é EIRELI. Pode ver que no próximo slide, ó, eu lembro vocês que também podemos ter as atividades empresariais como sociedades, sendo ela sociedade anônima e sociedade limitada, que a gente não conversou. Eu ainda vou conversar com vocês, combinado? Na próxima aula, depois do feriado de 7 de setembro, né? Eu coloquei esse fique atento. Se eu fosse você, pegava o seu cadernão aí, sua folha de anotação, e escrevia assim, ó. O professor mandou me lembrar do fique atento. O fique atento, eu estou anotando aí para vocês que quem exerce a atividade empresarial é a própria empresa. Não é para você confundir o dono da empresa com a pessoa jurídica, né? Ali onde está escrito empresário individual, você deveria acrescentar também o MEI e também a EIRELI. Lembrem-se disso. Aí, retomando, vamos fazer os 3 conceitos? Né? Aqui só está o primeiro conceito, vamos fazer os 3 conceitos. Qual que é o conceito de empresário individual? Esse está na tela. Ó. Pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome, assumindo o risco da atividade. Eu poderia colocar esse conceito também como MEI? Sim ou não? Eles ficam com vergonha. Mas era bom eu fazer uma complementação, vocês não acham, Samantha e Sullivan? Se eu colocar o mesmo conceito, né, como é que eu vou adivinhar que é o conceito de MEI? Bom também, então eu colocaria esse mesmo conceito ali, depois de assumindo o risco da atividade, eu colocaria uma vírgula. Isso! Colocaria algumas das características aí do MEI, possuindo isenção tributária federal, possuindo limite de faturamento em R$81 mil, possuindo no máximo um salário mínimo. Daria para ser o conceito de MEI? Daria, né? Ainda que não fosse o conceito mais completo do mundo, mas eu acho que você me entenderia, eu acho que você saberia o conceito de MEI. E o conceito de EIRELI, né? Vamos ver se vocês assistiram minha aula. Como que eu poderia colocar o conceito de EIRELI aí? Como? Nem tirei esse aí da tela, ó. Dá até para aproveitar um pedaço desse. Isso, Samantha, empresa com responsabilidade limitada. Então, eu não sei se vocês observaram, mas empresa é diferente de empresário. Então, a primeira coisa que a Samantha colocou, repito, Isadora, o do MEI, lembram que eu falei assim para vocês, o MEI, né, ainda que tecnicamente não seja a coisa mais adequada, mas você pode pensar dessa maneira, que não está errado também, e aqui para nós vai dar certo. O MEI é como se fosse uma subclasse, né, do empresário individual, concordam? Então ele mantém todas as características do empresário individual, com algumas particularidades, como a gente estava falando. Então a gente poderia aproveitar aqui o mesmo conceito de empresário individual para MEI. Ó. MEI é pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome, assumindo o risco da atividade, vírgula, com limitação de faturamento em R$81 mil, vírgula, tendo no máximo um único funcionário e com isenção tributária. E com isenção, não precisa nem especificar que é federal, com isenção tributária, que eu acho que está de bom tamanho aqui para a nossa conversa. O que vocês acham? Tá bom esse conceito de MEI? Tá bom ou não? Posso contar com vocês na prova para isso? Penso que sim, ó. Joinha para cima, não joinha para baixo. Vamos fazer o conceito então de EIRELI, que a Samantha até começou aqui comigo. Empresa de responsabilidade limitada que possui capital inicial mínimo de 100 salários mínimos. Isso. Cuidado com a história dos 100 salários mínimos, porque em anos anteriores, esse ano acho que eu não vou conseguir mais pegar os alunos, mas eu colocava assim, é verdade que eu posso abrir uma EIRELI com R$100 mil? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque hoje o salário mínimo é maior, mas quando o salário mínimo era menor, vocês acreditam que os alunos erravam?
É verdade. Eu tenho que no mínimo ter 100 salários mínimos. Agora, se eu tiver mais... Sullivan, se eu me lembrar, né? Isso, parabéns, Samantha, é verdade. A Aireli possui personalidade própria. E também, se quiserem incluir aí no conceito, que possuem responsabilidade limitada. O que quer dizer responsabilidade limitada? A responsabilidade do CNPJ é do CNPJ, a responsabilidade do titular ou do dono é dele. Não se mistura uma coisa com outra, concordam? Isso está claro para vocês? Conseguiram colocar aí, ó, né? Infelizmente aqui em casa eu não tenho quadro para escrever, mas se eu fosse você, eu estaria fazendo uma coluna aí no seu caderno, né? Os 3 conceitos: empresário individual, MEI e Eireli. Vamos colocar mais um comparativo aí dos 3, já que vocês têm possibilidade de anotar. Ano que surgiu o empresário individual no Brasil. Vamos pôr o ano e a lei, né? Melhor assim, vamos fazer completo? Isso, parabéns, Eriton. Lei Complementar 123 de 2006, é isso mesmo, parabéns. Lembrando, o ano já é bastante coisa, né? E o MEI? Vamos falar um pouquinho do ME também, peraí. O MEI 2008, Lei Complementar 128 de 2008. E a Eireli, em 2011, lei, não é lei complementar, é 12.441 de 2011. A Samantha me lembrou aí do ME e do EPP. Bem lembrado, Samantha. Vamos anotar? Eu tenho uma aula também do ME e do EPP, mas eu acho muito pesada para vocês assistirem. Né? É uma aula que eu dei lá para o curso de Direito. E, nossa, eu fiquei 60 minutos falando bem a parte técnica. Eu acho que é pesar muito aí na sua cabeça, entendeu? Deixa isso para lá. Vamos explicar conceituar nós aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Então, ME. Coloca aí. O que quer dizer ME? Microempresa. Cuidado não confundir o ME com o MEI. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. ME quer dizer microempresa. Tá, mas professor, o que quer dizer microempresa? Quer dizer que qualquer atividade empresarial, pode ser ela empresário individual. O MEI não, né? Porque o MEI é R$81.000. A Eireli e as sociedades, se elas se encaixarem no faturamento bruto de até R$360.000 ano, ela poderá ser uma ME. Então, se você fosse um empresário, eu quanto empresário individual, eu sou ME. Então, é JM Sonsim Transportes, ME. O ME quer dizer o quê? Quer dizer que a minha empresa pode faturar por ano bruto até R$360.000. Só quer dizer isso, gente. É regime de tributação. Conseguiram anotar? Eu não lembro se eu falei lá na aula que eu pedi para vocês assistirem, mas se eu falei, eu repito. Se eu não falei, eu falo agora. As pessoas estão, por exemplo, eu sou advogado. As pessoas sentam lá na minha mesa e quando eu vou fazer a procuração, eu pergunto para elas: você é empresário individual? Por que eu faço essa pergunta? Porque se ele for empresário individual, eu coloco o nome dele lá no final da procuração. Em cima eu posso pôr o nome da empresa dele, embaixo eu coloco o nome dele. Por quê? Porque quem representa a empresa dele é ele mesmo. E daí quando eu pergunto: ô Samantha, já que você perguntou, eu vou falar. A SA não daria para ser ME, porque quando a gente está falando em sociedade anônima, nós estamos pensando em empresas de grande porte. Então as SAs não daria para ser ME. A limitada daria. A minha primeira sociedade que eu participei na minha vida, a primeira pessoa jurídica que eu abri, que era uma sociedade limitada, ela era ME. O nome empresarial dela, eu posso falar porque agora ela já foi até baixada, então não tem mais risco de nada. O nome dela era JPJ Transportes e Logística Limitada ME. JPJ, que eram as iniciais minhas, do meu pai e do meu irmão. Transportes era o ramo, transportes e logística. Logística eu coloquei que eu achava essa palavra bonita, né? Então, JPJ Transportes e Logística Limitada. A SA foi o exemplo da razão social. A SA não pode ser, então já que você está me perguntando, eu vou te responder.
Quando a gente fala razão social, nós estamos se referindo a nome empresarial de família, tá? Então, de sociedades, quando a gente tem, por exemplo, eu sou, digamos que eu fosse Silva e você fosse Souza. Então, Silva e Souza Transportes. Quando a gente tem dois sobrenomes numa sociedade, então seria, se fosse empresário individual, Meio Eireli, seria firma. Como é sociedade, a gente chama de razão social. E quando a gente inventa uma palavra como G10 Transportes, esse G10 quer dizer que é uma denominação. Então, o ME pode ser o empresário individual, pode ser a Eireli, pode ser a sociedade limitada. Não dá para ser o MEI. O nome fantasia é livre, todo mundo pode ter. Por que o nome fantasia todo mundo pode ter? Porque o nome fantasia é como essa empresa quer ficar conhecida no mercado, concorda? Então não tem nada a ver com o nome empresarial. Vou dar o exemplo aí da faculdade para vocês lembrarem isso aí na hora da prova. Quando você chega ali no espaço físico, em frente à faculdade, tem uma placa em cima escrito o quê? UniFCV, né? Então ali você sabe que é a Universidade Cidade Verde, a UniFCV. Se você pegar o seu contrato de prestação de serviço, se você pegar a minha carteira de trabalho, se você pegar o meu olerite, aqui eu não vou ter nenhum aqui, senão já até mostrava para vocês, não o líquido, né, mas mostrava o cabeçalho, você vai ver que eu sou contratado por Unimares, União Maringaense de Ensino Superior, LTDA. Então vejam, esse é o nome empresarial da UniFCV. Professor, mas não tem que ser o mesmo? Não tem que ser o mesmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos empresas que copiam o nome empresarial para o nome fantasia. Por quê? Porque elas querem. E daí isso confundem a gente. Quando eu tive lá a sociedade, a JPJ Transportes, o nome empresarial era meu nome fantasia. Ah, por quê? Porque eu não queria criar outro, eu gostava daquele. Entendem? No entanto, que quando eu fui abrir o meu empresário individual, eu também coloquei o nome fantasia. E fiz o quê? Como eu era o dono daquela sociedade, eu coloquei o mesmo nome fantasia. Mas, Juliana, isso aí pode? Isso aí pode porque eu baixei aquela lá e eu era o mesmo dono. Eu não ia brigar comigo mesmo, concordam? Mas você não pode sair por aí copiando o nome fantasia dos outros. A junta nem permite, junta comercial. Vamos falar do EPP? O que é o EPP mesmo? Empresa de pequeno porte. Caro para abrir uma MEI? Olha, lembra que eu falei para vocês? A MEI a gente não paga para abrir. Porque a MEI tem uma plataforma governamental que você consegue fazer o seu cadastro em questão de minutos. Você já sai ali com o seu nome empresarial, com o seu formulário, com o seu CNPJ. Então o MEI, na aula, se você puder, você assista isso, que eu contei uma fábula, né, uma história lá da lâmpada mágica da minha mãe, achando a lâmpada e esfregando para fazer os 3 pedidos, e um dos primeiros pedidos que ela fez foi não ter que gastar para abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, que no caso era um MEI. Né? E o segundo pedido dela lá na minha brincadeira é que não tivesse que pagar o contador por mês, ou seja, ter a tributação mais o custo do contador. E o terceiro e último pedido, na hora que você assistir a aula, você vai ver que eu estou fazendo uma fábula lá para você poder construir um mapa mental e não esquecer do que eu estou falando, que seria a possibilidade de ter até um funcionário na MEI. Vamos anotar o que é EPP mesmo? O que era EPP mesmo? Empresa de pequeno porte. São atividades empresariais que faturam mais do que 360 mil, porque se for menor que 360 mil, isso. Marcilene, eu precisava confirmar que eu estou achando que o teto ali dos 3,6, eu não sei porque, outro dia eu falei isso numa aula e eu estou com isso na cabeça, precisava confirmar. Isso, Sullivan, isso que eu ia falar. Eu acho que 4,8 milhões de reais. Era 3,6 milhões de reais, eu acho que até 2 anos atrás. E como a gente vai emendando um ano no outro, quer dizer, eu não tenho faturamento maior do que isso, mas se eu não me engano é isso sim, foi alterado há 2, 3 anos atrás. Então, o ME é até 360 mil reais, a empresa de pequeno porte é quem fatura de 360 a 4,8 milhões de reais. Professor, eu faturo mais do que isso. Parabéns, Gabriel, obrigado. Eu sabia que tem algumas informações e que a memória quer atrair a gente, né? Quando você está dando uma aula, se você pensar em uma coisa, será que está certo ou está errado, você fica inseguro
e acaba gerando dúvida até nos próprios alunos, entendeu? Eu me lembro que tinha alguma alteração, eu acho até que eu já falei isso em anos anteriores, mas não sei por que esse ano eu fiquei na dúvida se era 3,6 ou 4,8. Mas tá certo, o Gabriel confirmou, é 4,8 milhões de reais mesmo o teto aí do faturamento para você poder se encaixar como empresa de pequeno porte. Você se encaixando nessas duas modalidades, você consegue fazer adesão ao Simples Nacional, que é uma carga tributária um pouquinho menor do que a tributação comum. Isso é uma matéria bem específica lá da contabilidade. Fiquem tranquilos, porque não é, penso eu, que não é vocês administradores, nem os economistas, nem os advogados como eu, que vão entender perfeitamente dessa questão da tributação, porque teria que pegar ali a valor anual, Marcilene, valor máximo bruto que essa pessoa jurídica pode faturar. Em determinados ramos, em determinadas atividades, a gente vai ter diferenças ali de alíquota, diferenças de cobrança, então a gente teria que pegar cada caso. O que a gente está falando aqui é a regra geral. Então, até 360 mil reais é microempresa, ME. De 360 a 4,8 milhões de reais, empresas de pequeno porte, como o Gabriel confirmou para a gente. Obrigado, parabéns, Gabriel. E o MEI, né, que é quem pode faturar até 81 mil reais. Mas o MEI não é propriamente um sistema de faturamento, né? O MEI é uma modalidade de exercício individual da atividade empresarial. Podemos passar para outra coisa sem ser o conceito? Opa! O número da lei a gente já conversou, o MEI e o EPP a gente acabou de fazer uma anotaçãozinha. Pergunta boba. Entre o MEI, o empresário individual, e a Eireli, qual tem mais vantagem tributária? Professor, eu não acredito que o senhor tem coragem de perguntar isso. Claro, Wellington, é o MEI. Por quê? Porque o MEI tem isenção tributária, né? Por isso que eu fiz ainda uma crítica no dia da aula presencial, não, da aula remota com vocês, e disse assim: nós brasileiros, a gente acaba, infelizmente, por uma questão cultural, se valendo do MEI para burlar a questão, o direito do trabalho e a questão tributária. Mas o MEI, quando foi criado para ajudar as pessoas a saírem da informalidade. Então isso aqui não tem nem o que pensar. Tributariamente, o MEI é o melhor. Agora, né, vamos continuar fazendo um paralelo aqui. Quanto à responsabilidade, qual dos três seria melhor? Responsabilidade do dono. Verdade, Elton. A Eireli, é isso mesmo, Sullivan e Juliana. Por que a Eireli? Porque a Eireli possui responsabilidade limitada. Agora, cada um tem os seus prós e tem os seus contras, né? Se a gente for analisar qual é a pior característica de cada um, então vamos ver. Empresário individual, qual é a pior característica dele? Pior coisa. É isso mesmo. Isso, responsabilidade limitada. Eu concordo com vocês, eu acho que é a pior coisa. A do MEI, qual que é a pior coisa? Pior de todas. Mas vocês que estão achando que o faturamento é a pior coisa, o que é pior? Você faturar pouco ou você ter responsabilidade limitada? Estão vendo o tamanho do problema? Eu ainda acho, né, vocês não estão tão fora do que vocês estão falando, mas eu, na minha opinião pessoal, ainda acho que a pior coisa do MEI também é a questão da responsabilidade. A questão do faturamento, vocês estão certos. Eu acho também que é um critério limitador. Exatamente, Samantha, eu acho que tem razão, mas a gente não pode esquecer aqui, né, dessa questão da responsabilidade, porque isso não é muito bom, não. E a Eireli, se eu perguntar para vocês o que ela tem de pior, o que seria? Verdade, é isso mesmo. A questão dos 100 salários mínimos não é brincadeira, isso aí não é... É verdade, Samantha, a questão tributária também, mas olha só, a Eireli, se você tiver faturamento até 360 mil, você pode ser uma Eireli ME.
Se eu não me engano, a pessoa jurídica do meu irmão lá, que ele tem o caminhão no nome da pessoa jurídica, se eu não me engano é uma Eireli, acho que é ME. Então assim, mas eu concordo com vocês, que a pior característica é os sem salários mínimos, e também se você for comparar a Eireli com o MEI, a questão tributária também, né? Vamos... Não, Samantha, a ME e a empresa de pequeno porte, ambas podem se enquadrar no Simples, então é uma questão de enquadramento no Simples Nacional. É claro que quem fatura mais acaba pagando mais, né? Por diferenças de valores. Então, é a mesma coisa em imposto de renda. É que na pessoa física a gente tem diferenças de alíquota, né? 11%, 17% e 27,5% que é a alíquota máxima. Eu já tive anos de ficar na alíquota dos 27,5%. Até por isso, quanto a escritório de advocacia, eu também sou uma sociedade lá no escritório. Por quê? Porque daí eu consigo emitir nota fiscal. E se eu não estou muito doido, até confirmei esses dias com a minha contadora, quando eu dou aula na pós-graduação, por exemplo, eu não recebo mais pelo meu holerite. Por quê? Porque pelo meu holerite o desconto, dependendo do mês, ele variava ali de 17% ou de 27,5%. Sendo que quando eu emito uma nota fiscal da pessoa jurídica, lá do escritório, como prestação de serviço educacional, eu pago 5%. Olha que diferença, 5 para 17 ou 5 para 27, né? Então, uma continha bem básica, em R$1.000 de uma aula, por exemplo, num sábado, eu só pago R$50 de imposto. Se fosse na pessoa física, eu poderia chegar a pagar R$275 de imposto. Como eu já paguei isso há uns 2 anos atrás, foi quando eu decidi, falei, não dá para ficar dando aula em pós sem ter nota fiscal, tipo, recebendo ali por dentro, que eles chamam, né? Ou no lerite, ou fazendo ali o RPA, que é o recibo de pagamento de autônomo, né? Não dá, a alíquota não vale a pena. Vamos ver o que a gente tem mais aqui para relembrar. Professor, os valores do ME e do EPP, do ME é quem fatura no máximo até R$360 mil bruto por ano. Então, se você tem uma empresa, né, você pode ser um empresário individual, você pode ser uma Eireli e pode ser, junto com eles, uma ME. ME quer dizer microempresa, fatura até R$360 mil. Não, o ramo que eu trabalho, ele fatura mais do que isso. Então, eu sou uma empresa de pequeno porte, eu sou uma EPP. Eu faturo de 360 mil, né, acima de 360 mil, porque até 360 pertence ao ME, a 4,8 milhões de reais. Professor, eu estourei a boca do balão na minha empresa e faturei 6 milhões. Eu vou ter que fazer o quê? Ou você vai para o lucro real, ou você vai para o lucro arbitrado, ou você vai para o lucro presumido. São outras modalidades tributárias que, evidentemente, o seu contador vai ter que verificar aqui, de acordo com a sua atividade, o que compensa mais tributariamente para você. O lucro real é aquele que desconta o valor que você vendeu do custo do produto ou da prestação de serviço, que sobrou é lucro real. Lucro presumido é aquele que você faz uma presunção de quanto você vai pagar. E o lucro arbitrado é quando a Receita vem e fala, pera lá, você me sacaneou aqui, contou uma mentirinha para mim, então eu vou arbitrar aqui o seu lucro, você vai fazer o recolhimento em cima do que eu estou arbitrando. A gente tem essas 3 modalidades de possibilidade de recolhimento de tributo, fora o Simples Nacional, fora o enquadramento aí do ME, o enquadramento do EPP, o enquadramento do MEI. Vocês estão vendo como que, pelo menos na hipótese, pelo menos na lei, teria vantagem você ser ME, ou você ser EPP, ou você ser um MEI, por exemplo? O MEI é o melhor de todos, né? Olha ali o que eu coloquei no slide, que se vocês assistiram a minha aula que eu pedi para assistirem, né? O que a gente tem na Eireli que nós não temos nos outros dois, fora a questão da responsabilidade. Nós temos a possibilidade de termos um administrador diferente do titular. Então, no empresário individual e no MEI, você não pode nomear outra pessoa para ser o administrador, porque é você mesmo. Já na Eireli, entendeu? Então, se você for uma Eireli, existe a possibilidade de você nomear uma terceira pessoa para ser o administrador dessa pessoa jurídica. Na minha Eireli, né, sou eu que sou o administrador de bens. Mas digamos que eu não queira mais ser o administrador de bens por qualquer questão, pode ser até por não entender da administração ali daquela atividade empresarial. Eu posso contratar, eu posso nomear um terceiro.
Ele não vai ter responsabilidade aqui nas dívidas da empresa porque ele não é sócio, ele é apenas um administrador. Exato, Sullivan. O administrador não responde pela empresa. Sabe por quê? A empresa não é dele. A pessoa jurídica não é dele. Ele só tem aquele cargo de administrador nomeado ali no contrato de constituição da Eireli, se for uma Eireli. Né? Isso, como se fosse um funcionário, Gabriel, mas se fosse um funcionário ele teria que ter remuneração por via de... Na CLT, né? Tinha que ter recolhimento previdenciário, tinha que ter férias, 13º, tudo bonitinho. O administrador... Exato, Sullivan. O administrador é quem assina pela pessoa jurídica. Não estou dizendo que ele vai fazer isso de graça, mas ele não tem vínculo empregatício porque ele exerce um cargo ali do próprio contrato de Eireli até agora, né? Eu ia falar de sociedade. Marcelene, não seria o mesmo que gerente, mas é parecido com gerente, sim. Você não está tão fora no que você está colocando, porque assim, o gerente ele é um cargo que ele é um funcionário, concorda? Ainda que seja um cargo de confiança em alguns casos, mas ele é contratado por CLT, né? Ele tem ali todo o vínculo empregatício, toda a situação. No nosso caso aqui, o administrador não tem vínculo empregatício, ele tem vínculo aqui do direito empresarial. Ele não pode fazer besteira. Quando eu digo não pode fazer besteira, então digamos que eu nomeei lá um administrador para minha Eireli, né? Não tem, tá? Mas vamos fazer de conta que eu tivesse lá na Eireli uns 10 imóveis na minha administradora de bens. Pode, se eu quiser, veja, se eu quiser contratar ele como funcionário, é um outro contrato, uma outra coisa, que eu nem duvido que tenha muitas empresas que façam isso, porque para ele ser o administrador, que é o curso aí que vocês fazem, ele está exercendo uma atividade remunerada, né? O que gera, aí pode ter até o vínculo empregatício. Esse administrador aqui que eu estou indicando aqui da Eireli é como se fosse o representante dela. É ele que vai assinar, é ele que vai tomar as decisões. Normalmente, né, nesses casos de empresa pequena que a gente conhece, eles não ganham nada. Quando eu digo eles não ganham nada, né, normalmente é alguém próximo ali. Mas se for um estranho, né, se você for buscar alguém no mercado, a pessoa vai querer ganhar sim. Né, terá que ter ali o contrato do quê? De prestação de serviço. Não é a mesma coisa, mas só para vocês entenderem. É parecido. Eu sou o síndico aqui do prédio que eu moro há 7 anos. Eu tenho vínculo empregatício? Não tenho. Sabe por quê? Porque eu sou eleito ano a ano. Então, a minha eleição é como se eu fosse o representante aqui do condomínio. Então, é como se eu fosse o representante aí da Eireli. Estão vendo? É diferente. Ah, mas eles recolhem para você a Previdência Social. Recolhe porque a lei determina que seja recolhido. Mas eu não tenho férias, eu não tenho 13º e eu não posso tomar decisões, por exemplo, que venham a me favorecer. Então vamos fazer de conta que lá no caixa do condomínio tenha, sei lá, 150 mil reais e eu resolvo comprar um carro para o prédio com esse dinheiro. Não posso fazer isso. Né? Ah, mas está no regimento, está no estatuto, está numa... Tá, tudo bem, pode estar onde quiser, mas isso aí não é um ato de administração, não é um ato de gestão, concordam? O condomínio não precisa de um carro. Agora, coisas corriqueiras. Ah, queimou um DVR, estragou uma peça lá dos elevadores, ou qualquer outra coisa que seja referente à segurança, ou até do próprio condomínio. Esse tempo atrás caiu uma placa de pastilha ali para a rua da... Meu prédio fica aqui numa esquina grande, caiu uma placa lá na Santos Dumont, eu tive que mandar arrumar. Custou quase 8 mil reais entre andame e tudo mais. Ah, mas você não precisou fazer uma reunião? Era urgente. Eu precisava que aquilo fosse consertado com urgência antes que caísse mais coisa na cabeça de alguém ou em algum veículo, concorda? A seguradora cobriu, mas notificou o condomínio dizendo, olha, isso aqui é obras urgentes, não dá para ficar aguardando aí uma assembleia ou qualquer coisa, porque não é decisão se vai arrumar ou não, tem que arrumar. Então, isso é uma decisão de um administrador. Estão vendo? Ele não está se comprometendo. Eu não me comprometi porque eu mandei arrumar. É ato de gestão, é ato de representação. Eu não lembro se eu falei para vocês, mas a pessoa jurídica, ela não tem braços, concorda? Ela não tem mãos, ela não tem boca. Então a pessoa jurídica precisa ser representada por uma pessoa de carne e osso, como eu ou como você. Né? Como é que a pessoa jurídica vai assinar um contrato? Ela não tem mão. Ela precisa de alguém que assine no lugar dela. Eu acho que isso ajuda o raciocínio, não é, Sullivan?
Então, Marcelene, posso te falar uma coisa? A gente confunde, a gente acha que o dono tem que trabalhar. O dono, ele é dono. Não necessariamente ele precise ou ele precisa trabalhar. Vocês entendem? Eu posso ser empresário individual lá como eu fui dono de caminhão e eu não trabalhava de caminhoneiro. Minha carteira é B, eu nem posso dirigir um bitrem, não tenho capacitação técnica e legal para isso. Entendem? Ah, mas você pode ser dono? Dono eu posso, claro que eu posso. Tive lá 12 bitrens, mas não posso. Isso, eu posso contratar, né? Eu posso ser patrão, eu posso ter empregados registrados. No caso empresário individual, não tem limitação, eu posso faturar o que eu quiser, porque não necessariamente eu precise ser ME ou eu preciso ser EPP, concorda? Eu posso ser o G10 sendo empresário individual. Não é o adequado, por causa da responsabilidade, né? Lembrando vocês, mas se eu quiser, se eu for ignorante e querer fazer isso, é possível. Não acho juridicamente viável, mas é possível. Consegue enxergar isso? Sim? Não? Talvez? Eu não sei se vocês olharam aí, eu coloquei mais umas coisinhas que eu quero falar em menos de 5 minutinhos, que é sobre a capacidade de ser empresário, né? Aqui eu tô dirigindo isso aqui. Esse slide aqui é para ser empresário geral, então tem que estar apto, né? Tem que estar no gozo da capacidade civil, não posso estar louco, né? Tenho que ter pelo menos 18 anos. Aqui, opa, foi muito rápido. Aqui eu anoto alguns que por recomendação, alguns têm impedimento e outros são recomendação apenas. Veja, para ser empresário individual, servidor público federal, municipal não dá, nem estadual. Por quê? Porque ele tem que prestar carga horária, né? Ele tem que trabalhar, não dá para ele ser empresário individual. Militares da ativa, forças armadas e das polícias militares, uma questão óbvia, ele não pode deixar ali o posto-serviço dele para assinar alguma coisa como empresário individual. Membros, ministério, juízes, membros do Ministério Público, corretores, leiloeiros e despachantes aduaneiros, todos porque têm função pública, não podem deixar suas funções para ir assinar lá como empresário individual. Esses, o primeiro ali, ó, empresário falido enquanto não reabilitado, é aquele indivíduo que sofre o processo de falência e ele é declarado lá dentro do processo de falência como falido. Então, são alguns casos específicos, isso aqui vocês não precisam nem esquentar a cabeça, que isso aqui precisaria de uma conversa muito mais longa, que isso aqui na verdade seria lá voltado mais ao curso de Direito, mas como já estava aqui eu não apaguei. Presidente da República, ministro de Estado, governador, prefeito, ocupante de cargo público ou mencionado, é uma recomendação que eles não sejam empresários individuais, por quê? Porque eles têm cargo público efetivo, então não dá para eles deixarem as funções deles para resolver coisas como empresário individual, então aqui é uma recomendação. Senador, deputado federal, estadual e vereadores também é uma recomendação, não é uma proibição. A responsabilidade aí a gente já conversou sobre, né? Empresário individual total, MEI total, EIRELI, responsabilidade limitada. O nome empresarial. No empresário individual e no MEI, apenas firma, estão lembrados? Apenas nome de família. Na EIRELI, pode ser firma, que é o nome de família, e denominação. Como é que eu vou diferenciar o empresário individual do MEI e da EIRELI? A EIRELI tem que ter a palavrinha mágica EIRELI, o MEI tem que ter a palavrinha mágica MEI, e o empresário individual não vai ter palavra nenhuma, por isso que você vai entender que é um empresário individual. Vocês anotaram isso aqui? É importante. Se eu fico quieto, vocês acham até que travou, né? Meu Deus do céu. Ó, eu coloco o exemplo aí para vocês. Firma e denominação. E eu quero chegar aqui, ó, quer ver? Aqui, né? Senão, ó, temos... Na verdade, a gente teria 11 minutos, mas eu vou considerar 16 minutos, né? Não tem problema passar um pouquinho. Essas aqui são as questões que eu abri lá para vocês, que vocês têm que postarem para mim. Então, se vocês forem espertos, já forem anotando, já forem, né, redigindo aí, vocês podem postar hoje mesmo para mim e já se livra dessa atividade, não é verdade? Então, vamos lá. Questão 1. Explique o motivo, aí falta um do, né? O motivo do surgimento do empresário individual no Brasil, apresentando 3 características.
Pergunta boba, ô Sullivan, por que foi necessário criar o empresário individual no Brasil? Qual era o clamor social? O que a gente queria? Isso mesmo, parabéns. A gente queria ser dono sozinho, nós queríamos resolver aquela questão dos sócios de laranja. Então, explique aí o surgimento, então explique, né? Não coloca só isso aí para mim, coloca, né? Molhe a boca e escreva um pouquinho de palavras, né? Então, no cenário ali daquela época havia-se a necessidade de resolver a questão das sociedades com sócios de laranja. As pessoas queriam ter a possibilidade de serem donas sozinhos das suas atividades, né? Então, é mais ou menos esse cenário que você vai descrever ali uma linhazinha para mim. 3 características do empresário individual. Ó, dono sozinho, responsabilidade limitada, que mais? Possui requerimentos de empresário individual para abrir, pode ter funcionários o quanto quiser, pode faturar o quanto quiser, pode ter nome fantasia. Você pode ir colocando características que você quiser dele. Pode ou não pode? Pode sim. Questão 2. Conceitue MEI e explique sua importância para o desenvolvimento econômico brasileiro. O conceito do MEI a gente já fez lá no começo da aula, não foi? MEI é a pessoa física que exerce atividade empresarial em seu próprio nome, com no máximo R$ 81 mil de faturamento, tendo até um funcionário possuindo de isenção tributária. Esse seria o conceito do MEI, não é? Qual a sua importância para o desenvolvimento econômico brasileiro? É tirar os pequenos empreendedores, aqueles que faturam um pouquinho, da informalidade, que daí ele vai ter recolhimento de previdência, ele vai poder ter CNPJ, isso faz o quê? Movimenta o mercado, gente. Então é essa a possibilidade. Isso, regularizar os pequenos empresários, isso mesmo, Sullivan. Isso aí que vocês podem colocar como a importância para o desenvolvimento econômico. 3. Conceitue Eireli e coloque 3 características. Eireli, acho que essa Samantha ali conceituou para mim, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. 3 características. Possui personalidade, possui responsabilidade limitada, precisa ter 100 salários mínimos para abrir. O nome pode ser firma ou denominação. O documento que dá abertura nele chama-se contrato de Eireli. Pode ter um administrador diferente do titular. Pode ter nome fantasia. Olha que o nome fantasia é característico para qualquer um deles, hein? Então, se eu fosse vocês, né? Sabe aquela coisa? Guarda na manga e usa em todos? Olha, meu Deus, eu fico dando dica na contramão para os alunos, né? Mas tá falado, tá resolvido. Diferencie firma de denominação. Bom, o que é firma e denominação mesmo aqui no direito empresarial? Eles estão anotando, né? Isso, parabéns, Sullivan. Firma é o nome de família e denominação é... Denominação, isso, parabéns, Samantha. Denominação é a criação do nome, a invenção. A gente pode, no direito aqui, a gente pode juntar as primeiras letras dos sócios, nós podemos pegar outras expressões, nós podemos fazer o que quiser. Pode falar, Samantha. Professor, eu vou abrir o microfone para ficar mais fácil de explicar. Claro. Geralmente, para criar uma razão social, né, tipo, vamos supor que sejam 2 sócios, vão criar uma empresa junto, eles usam o nome de família, geralmente, né? Tipo, sei lá. Silvio Souza. Silvio Souza, E antigamente podia se criar uma razão social por denominação também, não é? Hoje em dia não pode. O que aconteceu? Porque me contaram uma vez, mas muito por alto, e eu fiquei meio sem entender. Não, olha só. É que é de acordo com o tipo empresarial. No empresário individual, você não pode fazer denominação. Só nome de família, mas ali você só tem um dono, concorda? Tá fácil. No MEI, também não pode fazer denominação. Só tem um dono, tá fácil. Na Eireli, você pode fazer a escolha. Ou você usa o nome de família, ou você usa a denominação. Na sociedade limitada, que a gente vai conversar na próxima aula, você também vai poder escolher
eu quero usar o nome de família, eu quero usar Silva e Souza Transportes Ltda. É possível. Não, eu não quero usar Silva e Souza. Isso, Sullivan, se for o... Mas você colocou dois MEI ali. Ou MEI, ou, né, deixa o MEI no final. Uma dica. No direito empresarial, nessa questão de nome, não precisa adivinhar nada. Tudo tem que ter ali a indicação. O único que não tem indicação é o empresário individual. Por que o empresário individual não tem indicação? Porque quando eu falo as iniciais, o sobrenome mais o ramo, e não falo mais nada, não falo se é MEI, nem falo se é Eireli, eu já entendo que isso é um empresário individual. Então, eu acho que é a Samantha, né, que me perguntou, ou a Marcelene que me perguntou dessa questão da firma, da denominação, da razão social. Na verdade, a razão social é o nome de família das sociedades. Quando você tem Silva e Souza, a gente chama isso de razão de... A gente chama rapidamente razão social, mas na verdade deveria ser razão de sociedade. Duas famílias que se juntaram. Juliano, mas então como é que a gente fala no empresário individual, no MEI e na Eireli? Firma. Firma é uma única família. Razão social, duas ou mais famílias. E a denominação é o mesmo para quem pode usar, que no caso é na SA, na Sociedade Limitada e na Eireli. Então, isso aqui ajuda a gente a responder a questão 4. Diferencie firmas de denominação. Firma é o nome de família, utilizado no MEI, na Eireli e no empresário individual. Denominação é uma construção aqui dentro do direito, é uma junção de palavras, é uma junção de letras e pode ser usado na Eireli, na sociedade limitada e na sociedade anônima. Professor, eu não quero colocar sociedade limitada e anônima porque eu não sei ainda. Então deixa só na Eireli por enquanto, depois da aula que vem a gente pode começar a pôr. E 5, última questão desse slide. Você pretende se inscrever como empresário do ramo de compra e venda de produtos alimentícios. Poderá, assim, indicar por firma ou por denominação. Veja que aí é a dica do problema, hein? Você pretende se inscrever como empresário do ramo de alimentício. Então, um mercado, uma padaria, um restaurante, alguma coisa nesse sentido. E você poderá indicar como firma ou denominação. Se pode ser firma ou denominação, o empresário individual está fora, o MEI está fora. Não é verdade? Forme a razão social competente. Ali, quando eu estou falando razão social, eu estou me referindo a nome empresarial. Eu deveria até ter trocado, deveria estar assim. Forme, né, ou monte o nome empresarial competente, indicando se será MEI, empresário individual ou Eireli. Gente, o único que dá para usar firma ou denominação é Eireli. Então, como é que você tem que fazer? Isso, Marcelene. E se você, aí você pode escolher. Se for firma, se fosse a minha firma, então seria J.M. Sonsim, alimentícios. Isso mesmo, Samantha. Alimentício eu posso colocar qualquer coisa. Então eu posso pôr J.M. Sonsim restaurante, J.M. Sonsim padaria, J.M. Sonsim restaurante, padaria, aquele outro, supermercados, né? Eu poderia colocar qualquer coisa aqui de produtos alimentícios e depois eu teria que pôr a palavrinha mágica Eireli. Isso se fosse uma firma. Isso mesmo, Samantha. Agora, se for uma denominação, eu posso inventar. Então eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso colocar, por exemplo, não posso porque já tem, mas se não existisse, por exemplo, Zaeli Alimentos, não é? Então Zaeli é a denominação, alimentos é o gênero alimentício ali, Eireli. Mas por que você está pondo Eireli? Porque eu disse que pode ser firma ou denominação. Se pode ser firma ou denominação, a única modalidade que pode ser os dois é a Eireli. O empresário individual não dá e o MEI também não dá. Consegue enxergar isso? Conseguiram anotar aí para me mandar essas questões hoje ainda? E ficarem o feriadão sem fazer nada da minha matéria, curtindo a segunda-feira lá, já que vocês não vão viajar, curtindo a tela quente, né? Nem podem beber nada, que terça-feira é dia de trabalho, né? Cedo. Ficou puxado, Marcelene? Mas que bom, Samantha. A hora que você for digitar, o que vai acontecer? Você vai ter mais algumas duvidazinhas, você vai entrar na aula mais uma vez, vai dar mais uma olhadinha no olhado. Hoje foi uma conversa, né, Sullivan? Foi um bate-bola, ficamos chutando bola aqui.
né? Justamente para fazer, quando a gente consegue fazer alguma coisa como isso que a gente fez, é o que a gente denomina lá dentro da pedagogicamente como metodologia ativa. Por quê? Para aqueles que conseguiram a pensar aqui comigo, é o que a gente chama de metodologia ativa. O aluno pensa junto com o professor. Você vai dizer, mas quando a gente assiste a aula, a gente não pensa? Normalmente a gente, quando é uma aula que é só expositiva, a gente não pensa muito, né? A gente só copia, não quer muito se envolver, nem às vezes está cansado, está com fome, está comendo, está mexendo no celular. Quando é uma aula como essa, que ela flui como um bate-bola, obrigatoriamente o aluno tem que pensar. Pode ver que eu fiz inúmeras perguntas para vocês. Que bom, Arcilene, que bom. Alguém tem mais alguma pergunta que eu possa ajudar academicamente hoje? Senão eu vou ter que desejar um bom feriado para vocês e pôr aqui a música do álbum do... Como é que chama esse cara mesmo? Do Gustavo Lima. Ah, Samantha, mas então falar... Certeza que vai ter questionamento na hora que forem fazer as questões. A gente só tem dúvida quando a gente vai fazer as coisas, né? Façam, postem lá pra mim. Pra quem ainda não fez as outras, eu tô até evitando de entrar para começar a corrigir, porque como eu coloquei um prazo longo, né? Na verdade eu coloquei o prazo final tudo igual. Então para quem não fez as outras, está em tempo ainda. Para quem já fez, vai postando, vai se livrando disso, que lá na semana de prova eu vou entrar, vou corrigir, vou lançar nota para todo mundo que fez. Então, se o senhorito ou a senhorita estiver me devendo, é melhor não ter dívida com o professor, né? Depois, na hora que você lembrar, você me manda, Samantha. Deixa eu achando aqui o meu álbum do Gustavo Lima, né? Bom feriado para vocês. E até terça-feira. Combinado? Sim? Tchau, até terça-feira então. Em mim. Quem sou? Boa noite. Sou tão chamado ao mesmo tempo e preciso chegar.